Muito bem, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, recentemente, é, o senhor Júlio Severo escreveu um artigo intitulado O Movimento Ocultista de Steve Bannon, Brasil e os Evangélicos Conservadores, no qual ele trata de um, entre tantos temas, entre tantos assuntos, ele foca basicamente no que seria um encontro de Eduardo Bolsonaro com esse Steve Bannon. Eu não conhecia esse Steve Bannon, né? E o que o Júlio Severo está tratando nesse artigo é o seguinte, que basicamente a, vamos dizer assim, o grupo de civis, de pessoas no Brasil que ajudaram basicamente o Jair Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro, tornar-se presidente foi o grupo de evangélicos, o grupo de protestantes aqui no Brasil, né? E eu de fato conheço muitos evangélicos, como eu disse, eu tenho uma situação parecida com a do recém-eleito presidente, porque eu sou de uma família católica, eu sou católico e a minha esposa é protestante. E a maior parte das pessoas da família da minha esposa são protestantes e basicamente todos votaram no Jair Bolsonaro. Mas a questão é assim, o que ele quer dizer, o que ele quer deixar claro ali no artigo é que, apesar disso, né, apesar do agradecimento que o recém-eleito presidente tem, né, a população evangélica no Brasil, responsável pela em massa, pela, vamos dizer assim, pela sua chegada à presidência, ainda assim, Júlio Severo está chamando a atenção para o que ele diz ser uma influência ocultista que está se processando ou de forma direta ou de forma indireta por meio de um ocultista que é seguidor, né, que é um fanático seguidor de um outro ocultista, René Guénon. Então a questão é a seguinte, tem que chamar, claro, o artigo ele está muito bem escrito. O Júlio Severo, de fato, está falando de verdade, só que tem que se chamar a atenção para o Júlio Severo o seguinte, em primeiro lugar, René Guénon não é um ocultista, senhor Júlio Severo. Tá, o senhor não leu as obras dele. Ah, se, aliás, vou chamar aqui a atenção, já que o senhor, vamos dizer, bloqueou os meus comentários no seu blog, né? O senhor não aprovou nenhum dos meus comentários em alguns artigos seus no seu blog, aqueles artigos que o senhor faz calúnias ao professor Olavo de Carvalho. Vou deixar claro aqui uma mentira muito clara a sua, né? Que não foi o professor Olavo de Carvalho a primeira pessoa que promoveu a tradução das obras do René Guénon aqui no Brasil, como o senhor disse num artigo, em que o senhor se refere à astrologia, ao professor Olavo e ao René Guénon. A primeira tradução de René Guénon aqui no Brasil, senhor Júlio Severo, foi nos anos 40 por Fernando Guedes Galvão, que era um cara, que era um escritor que tinha contato com o René Guénon. É. E o professor Olavo de Carvalho, recentemente, voltou a fazer severas críticas ao René Guénon, né? O René Guénon é um sábio, não adianta. O senhor não lê René Guénon, senhor Júlio Severo. O senhor não lê, o senhor não entende. Pare de se referir a um autor por meio de terceiros. Um cara que é fanático ao René Guénon pode fazer merda. Mas o senhor vai ter que ler as obras do René Guénon para saber o que se processa ali. E as obras do René Guénon são difíceis de serem digeridas. Mas vou te dar a sugestão. Leia A Crise do Mundo Moderno. Agora, é fato que existe esse risco e o professor Olavo vem chamando a atenção para esse risco. Uma vez o senhor citou um trecho apenas de um artigo do professor Olavo em que ele criticava o René Guénon e o Fritjof Schuon, sobretudo o Guénon, a respeito do que eles pensavam sobre o Oriente, né, em relação ao Ocidente. René Guénon acreditava que o Oriente nunca seria vítima de uma doença espiritual como o comunismo, por exemplo. E no fim, pouco depois de declarar isso, a China tornou-se comunista. O Olavo fez uma dura crítica ao René Guénon ali, e esse artigo faz tempo. Foi publicado, acho que há uns 10 anos.
E o senhor pegou um pedaço desse artigo, né, e é, pretendendo fazer uma crítica ao Olavo de Carvalho, o senhor pegou um trechinho em que dava a entender que o Olavo estava se iludindo com os estudiosos tradicionalistas, os da filosofia perene, né? Quando na verdade ele estava criticando. E nesse artigo, o professor Olavo deixava claro que ele não era seguidor de ninguém, porque não dá mesmo para seguir ninguém. Eu mesmo adoto essa filosofia e não sou seguindo ninguém, vou seguir a Jesus Cristo, né? E eu não estou querendo aqui também dizer, senhor José, que o professor Olavo não é, que o professor Olavo também não tenha más intenções. Ele é gente, ele é ser humano. Por mais sábio, por mais genial que ele seja, a gente sabe, e por mais que ele negue, é fácil perceber que ele está agindo com o Jair Bolsonaro como, vamos dizer, Aristóteles estava agindo com Alexandre o Grande, Alexandre Magno, né? Mas a questão é a seguinte, é que eu acho que o senhor perde a chance de estabelecer um diálogo mais inteligente. É claro que a influência do René Guénon, seja direta ou indireta, pode ser perigosa. Mas a questão é a seguinte: como o próprio Olavo deixou claro, que o René Guénon tornou-se um agente islâmico. Portanto, se o senhor está vendo algum traço de islamização, né, por meio da formação gradativa que está acontecendo do governo Jair Bolsonaro, então o senhor que aponte os dados. Agora, se o senhor ficar apontando dados que são mais indiretos e improváveis, tipo, ele está nomeando um ministro que é simpatizante de René Guénon, está nomeando um outro ministro que é simpatizante do ocultista do René Guénon. Pare de citar, pare de criticar um autor por meio de terceiros. O senhor está fazendo errado. Isso não é atitude intelectual. Eu acredito que o seu artigo está se referindo, está, vamos dizer assim, tentando se fazer referência a uma coisa que é certa, né? E eu não tenho nada contra. Quem sou eu para ter alguma coisa contra os protestantes? Como eu disse, a minha esposa é protestante, né? Mas a questão, a crítica propriamente oriunda dos metafísicos, dos tradicionalistas a respeito do protestantismo é a seguinte, que eu acho que foi muito bem colocado por Friedrich Schwann, que é o seguinte, que apesar das isso que o Schwann explica, que apesar das grandes intuições adivindas do protestantismo, ainda assim, o perigo ali é de uma secularização demasiada em cima dos valores do cristianismo, que pode acabar cortando ligações, acabar, vamos dizer assim, limitando muito os homens à terra e Deus ao céu. É assim que ele se expressa. E eu acho que essa crítica é muito válida, porque eu vejo muito assim. E o senhor sabe, inclusive o senhor Júlio, sendo justo aqui com o senhor de fato faz muitas críticas aos grupos de evangélicos, de protestantes. O senhor está certo, assim como há muitas críticas na minha família, infelizmente. Basicamente todas as pessoas da minha família são católicas, mas vamos dizer assim, metade da minha família são apoiadores de PT, são apoiadores da teologia da libertação e de todas essas porcarias esquerdistas que se infiltraram no catolicismo. Agora o senhor sabe que o catolicismo não é isso, né? Vou indicar aqui um livro muito importante para o senhor sobre a história do catolicismo, que chama As Portas do Inferno, a história da igreja jamais contada, do Ricardo de la Serva. Se o senhor não leu, leia, né? O senhor é um grande estudioso, o senhor não terá problemas em ler 1.200 páginas, não é mesmo? Mas a questão é a seguinte, que existem esses problemas que são bastante alienantes dentro do protestantismo. Isso não quer dizer que o protestantismo não tenha valor. Agora também vou dizer, uma grande parte de católicos votou no Jair Bolsonaro. Eu sou um deles. Agora não é porque eu pelo menos não acredito nisso. Não é porque a maioria do grupo de protestantes aqui no Brasil votou no Bolsonaro que necessariamente eles primeiro, ou estavam sabendo o que estavam fazendo, ou que necessariamente, né, Jair Bolsonaro teria que representá-los.
Eu não acredito que nenhum grupo de cristãos, seja católicos ou evangélicos, né, sejam, vamos dizer assim, os representantes da sociedade. Então, por mais que é, a, uma boa parte da, da eleição de Jair Bolsonaro para presidente tenha advindo dos grupos de protestantes, ainda assim o serviço que o presidente vai prestar é para o seu país, né? Eu mesmo, ao longo do tempo, me mantendo católico, mas dialogando com muitas pessoas da protestantes que já acreditaram, por exemplo, que o PT era a salvação para o Brasil, consegui fazê-los mudar de ideia. Muitos protestantes apoiaram o governo PT, né? Assim como também há uma ala esquerda católica que vem apoiando o PT há muito tempo, apoiando o Partido Comunista. Mas não dá para atribuir uma total responsabilidade aos católicos e aos evangélicos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o que eu quero dizer é assim, que apesar do artigo estar se tentando, vamos dizer assim, passar um recado importante sobre uma possível influência que possa ser perigosa, seja ela ocultista ou não, né, ainda assim, senhor Júlio Severo, eu acho melhor, né, já que recentemente o professor Olavo de Carvalho fez uma severa crítica ao Reinaldo Azevedo, eu sugiro que o senhor mesmo vá lá e tente fazer um diálogo com ele. Eu não acho que vai ser difícil, né? Se ele passou um recado para o Reinaldo Azevedo, eu não acho difícil que ele queira passar um recado para você. O senhor vai ter todo o direito de dar a réplica, né? Mas eu, no meu entender, o senhor deveria fazer, vamos dizer, uma crítica muito mais justa, mais leal e sem ficar, vamos dizer assim, né, vamos dizer, abstendo-se de, vamos dizer assim, carimbar títulos, né, sobre as pessoas. O ocultista, não sei o que, como você faz, ou a ex-atriz pornô, o ex-astrólogo, né? Alguns artigos atrás, alguns anos atrás, o senhor já estava se referindo ao René Guénon como um bruxo, né? Quer dizer, você admite que não leu o René Guénon, mas já sabe que o René Guénon não presta e que é um bruxo. Você não é um iluminado, você é um intelectual e é uma pessoa muito competente para fazer análise, no meu entender, né, dentro do padrão de realidade que é mais atual, né? Mas eu acho muito difícil você conseguir fazer referências a situações históricas ou puxar referências mais longínquas, por exemplo, como o professor Olavo faz, com Aristóteles, com Platão, ou com civilizações anteriores ainda, né, a esse filósofo. Eu acho muito difícil você fazer referências tais como as que ele faz. Ele tem bastante referências. E ele as indica. E ele dá a chance da pessoa se informar. Portanto, senhor Júlio Severo, procure, vamos dizer assim, tratar as pessoas com equidade. Se o Olavo não está te tratando de maneira justa, então seja o senhor justo, né? Se o Olavo está lá usando palavrão, se ele está sendo falso, beleza, você vai lá e explique exatamente por que ele está sendo falso, né? E, por favor, vou lhe dar um conselho. Passe a estudar um pouco de metafísica, sobre as tradições. O senhor não precisa só, para conhecer as outras religiões, senhor Júlio Severo, o senhor não precisa só estudar os metafísicos tradicionalistas. O senhor pode pegar os próprios livros sagrados, pode pegar os Vedas, você pode pegar o Tao Te Ching, o I Ching, pode pegar a doutrina budista. Todos eles estão ali, né? Procure ter uma experiência com isso também e ofereça uma alternativa. Agora, ficar carimbando os outros com a pecha disso ou daquilo e que muito provavelmente serão uma má influência para o governo Jair Bolsonaro, bom, aí você já está. Você pode até acertar, você pode até estar certo, você pode até estar, vamos dizer assim, produzindo uma análise que esteja correta,
né, prevendo certas consequências que realmente possam se produzir. Mas a questão é a seguinte: se há algum plano ocultista ali, né, acho que é muito mais fácil o senhor, vamos dizer assim, rastreá-lo com mais precisão e descrevê-lo, porque por enquanto o senhor só está na hipótese. O Olavo vem fazendo severas críticas ao René Guénon e de fato não recomenda. Faz muito tempo que ele não recomenda a leitura do René Guénon, né? Porque de fato o René Guénon pode, para uma mente despreparada, pode ser perigoso. Eu mesmo não, né? Eu, graças a Deus, eu entre nos meus estudos, os meus estudos estão recheados de leituras e de contrapontos, né? Eu leio René Guénon, eu leio Schwann, eu leio Chesterton, eu leio Santo Agostinho, eu leio Etienne Gilson, Mário Ferreira dos Santos, eu leio Olavo de Carvalho, eu leio os seus artigos, Sr. Júlio Severo, eu leio Dostoiévski, eu leio a literatura cristã, né? Eu leio a Bíblia, sobretudo a Bíblia, né? É todo dia, né? Eu faço as minhas orações, né? Mas agora eu vou procurar não falar de nada do que eu não sei e nem vou ficar, vamos dizer, caluniando as pessoas ou acusando-as disso ou daquilo, né? Então, se o senhor quer deixar claro, quer provar que há um risco de uma influência negativa do Olavo ali sobre o governo Bolsonaro, então o senhor que rastreie com mais precisão, porque por enquanto eu só vejo hipóteses formuladas, sobretudo nesse seu mais recente artigo aí, né, em que você faz acusação a um estudioso das tradições que você nunca leu por meio de um terceiro, que é vamos dizer, um fanático, né, ocultista, né, conforme você, eu não conheço e nem quero conhecer, né. Para entender as obras do René Guénon, eu recorro ao René Guénon, né. Posso pedir alguns conselhos ao professor Olavo, mas em geral eu prefiro ter a minha experiência intelectual, mesmo porque, como eu disse, eu comecei a ler René Guénon bem antes de conhecer o Olavo. E sabe onde que eu comecei a ler o René Guénon? Na biblioteca pública. Na biblioteca pública você tem, né, o acervo documental do conhecimento humano. Está todo lá. Em todas as bibliotecas você tem acervos, né, onde estão registrados o conhecimento humano. Entre eles está lá as obras do René Guénon. Foi lá que eu comecei a ler e comecei a me interessar. E, como eu digo, a minha experiência ali, por exemplo, lendo A Crise do Mundo Moderno, do René Guénon, foi o que me despertou na minha juventude. Eu, aquele babaca ateísta, comecei a voltar a frequentar as missas. Comecei a voltar a me interessar pelo catolicismo. Então, se você acha que o René Guénon é totalmente perigoso, acho melhor o senhor rever os seus conceitos, Sr. Júlio Severo. Mas, mesmo assim, o seu artigo também está bem escrito. É isso.